Vamos falar sem ilusão? A criança que hoje está entrando na escola será o Brasil de 2046. Essa será a nossa força de trabalho, a nossa ciência, a nossa democracia, a nossa produtividade, a nossa liderança, a nossa saúde mental coletiva, a nossa capacidade de competir no mundo e a nossa soberania tecnológica. Por isso, talvez a pergunta mais importante da educação não seja apenas como melhorar escolas. A pergunta, ela é muito maior. Que país o Brasil será capaz de construir se não tratar a educação como uma agenda estratégica de longo prazo? Durante muito tempo, educação foi tratada como uma pasta pública, uma pauta escolar, um desafio de gestão, um tema de especialista. Mas no século XXI, com inteligência artificial, isso ficou pequeno. Educação, ela passou a ser uma pauta setorial, uma pauta de país. E quando eu digo que educação ela é soberania nacional, eu não estou falando de uma pauta partidária. Eu estou falando de capital humano, de produtividade, de ciência, de saúde mental, de tecnologia, de trabalho, de democracia, de coesão social e de futuro. Essa conversa ela está acima de governo. Ela atravessa gerações. O Brasil ainda convive com uma crise estrutural de aprendizagem. No último PISA de 2022, 73% dos estudantes ficaram no nível abaixo de matemática. Isso não é um detalhe técnico, é algo muito profundo sobre a nossa capacidade de formar pensamento, raciocínio, autonomia e cidadania. Porque uma nação ela não é feita de território, PIB e instituições. Uma nação é feita de qualidade humana da próxima geração. E aqui entra uma pergunta que quase ninguém quer fazer com seriedade necessária. Estamos formando a próxima geração para ser protagonistas do futuro ou para consumir passivamente o futuro criado por outros países? O país que não educar sua próxima geração será governado por tecnologias, economias e narrativas criadas por outros. Isso significa depender de plataformas criadas por outros, depender de inteligência artificial criada por outros, depender de ciência criada por outros, depender de repertório cultural criado por outros, depender de modelos de produtividade criados por outros, depender de respostas prontas para problemas que exigem pensamento próprio. Educação é esta infraestrutura invisível da soberania nacional. É ali que um país decide se vai formar apenas mão de obra ou seres humanos capazes de pensar, criar, liderar, cuidar, empreender, pesquisar e construir instituições. Muito se fala em educação para desenvolver habilidades humanas. E também que educação ela não é só treino técnico, ela é formação de dignidade, de cidadania. E a Unesco também que tem falado sobre um novo pacto da educação. Mas no fundo a pergunta ela é muito simples. Que tipo de ser humano que a gente está formando hoje? Que tipo de Brasil que está nascendo nesse momento na educação que a gente está formando? Porque quando a gente olha o futuro da educação, a gente muitas vezes corre direto para tecnologia, para inteligência artificial, para plataformas, para dados, para personalização, para automação. É claro que tudo isso importa. Mas antes de qualquer pergunta sobre tecnologia, a gente precisa perguntar que projeto humano que a gente está defendendo. Porque tecnologia sem projeto de humanidade, ela vira ferramenta de adaptação de sistema. E educação, ela não pode ser apenas para adaptação. Educação precisa ser emancipação. Precisa formar pessoas capazes de escolher, interpretar, discordar, criar, conviver e agir com responsabilidade. O Brasil não precisa apenas de alunos que saibam operar ferramentas. Precisa de jovens que entendam como as ferramentas operam. Não precisa apenas de consumidores de conteúdo, precisa de produtores de pensamento. Não precisa apenas de preparação para provas, de preparação para vestibular. Precisa de formação para a vida. É por isso que a EducaWeek 2026 ela nasce com uma missão maior. Nos seus 10 anos, a EducaWeek precisa ser mais do que um encontro anual. Precisa ser uma plataforma de articulação nacional. Um espaço para reunir quem decide, pensa, financia, pesquisa e executa a educação brasileira de excelência. As lideranças das principais escolas particulares do país, redes educacionais, bancos, fundos de investimento, secretarias de educação, prefeitos, empresas, fundações, organizações sociais, universidades, pais, professores, especialistas, pessoas que entendem que a educação deixou de ser uma pauta setorial, virou uma agenda estratégica de país.
nos próximos anos, talvez olhem para a nossa geração e perguntem: quando a inteligência artificial avançou, o que vocês fizeram para proteger a inteligência humana? Quando a escola pública e a escola privada enfrentaram seus limites, o que vocês fizeram para construir pontes? Quando a infância foi disputada por telas, algoritmos e ansiedade, o que vocês fizeram para preservar esse repertório em mundo real? Quando a educação virou uma questão de soberania, o que vocês fizeram? A EducaWeek 2026 ela é um convite para responder essas perguntas, não para assistir à transformação da educação de longe, mas para participar da construção da próxima etapa. A criança que hoje está na escola será o Brasil de 2046. Educação é soberania nacional. Esse é o primeiro chamado da EducaWeek 2026.